Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Jesus está sempre testando a nossa fé. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos do 21 ao 28. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus sabedoria diante da palavra professada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que assim tenhamos sabedoria, discernimento diante da palavra que o Senhor coloca em nosso coração, palavra esta que vem do Santo Evangelho do Teu Filho amado Jesus Cristo. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, podem acompanhar comigo o Evangelho, repito, São Mateus, capítulo 15, versículos do 21 ao 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, na fé em Cristo, no Evangelho de hoje, Jesus está sendo interpelado por uma mulher cananeia, por uma mulher pagã, ou seja, por uma mulher que pertencia a um povo que não professava uma fé no Deus de Israel. E era comum, fazia parte da cultura daquele tempo, a premissa de que o filho do Deus vivo, o Messias tão esperado, ele seria enviado para salvar o povo judeu, ou seja, o povo que professava uma fé no Deus de Israel. Jesus, então, ele vai quebrando todos esses paradigmas, ele vai tirando todos esses equívocos do coração do povo, dando como exemplo diversas situações. Uma delas é a do Evangelho de hoje. Jesus, num primeiro momento, ele vai testar a fé daquela mulher cananeia e também aproveitar aquele momento, aquela situação para deixar ali um grande ensinamento para os seus discípulos. Ele vai, então, ignorar, num primeiro momento, aquela mulher cananeia e esperar qual seria a reação dela. E a reação desta mulher foi realmente uma reação de grande fé. Ela não desistiu de pedir. Ela foi atrás de Jesus e piedosamente clamou. Ela cria, ela acreditava verdadeiramente que Jesus poderia expulsar o demônio que estava possuindo a sua filha. E diante desta atitude de persistência, e que a mulher cananeia insistiu em seu pedido, insistiu em oração, mesmo que naquele momento ela pertencesse a um povo que não era considerado o povo de Deus, porque não professavam a fé no Deus de Israel, mesmo nessas circunstâncias,
ela, lá no fundo do seu coração, ela acreditava piamente que Jesus tinha o poder de curar a sua filha. E isso é um grande ensinamento para a vida de cada um de nós, porque nós também precisamos ter uma fé semelhante à desta mulher. E talvez uma fé ainda maior, afinal de contas, ao contrário daquela mulher, nós professamos sim uma fé no Deus de Israel, nós professamos uma fé no Cristo ressuscitado. Porém, o que muitas das vezes nós vemos é uma fé muito pequena, muito frágil, muito imatura, que não confia na providência de Deus. Jesus, então, no Evangelho de hoje, ele vem deixar um recado para os seus discípulos daquela época e também para cada um de nós hoje. Que o Deus que nós professamos uma fé, ele não veio apenas para uma determinada comunidade, para um determinado povo, para uma determinada casta. Não, ele veio para todos. Desde que, esse era o critério, e isso é bom que a gente se atente, desde que nós creiamos, desde que nós acreditemos no Teu Filho unigênito Jesus Cristo, o qual Ele enviou para nos revelar todas as verdades, todo o caminho que seria necessário percorrer para que nós fizéssemos esse caminho de volta para a casa do Pai. Jesus hoje nos deixa este ensinamento para que nós não desistamos dos nossos pedidos, para que nós confiemos que Jesus pode verdadeiramente ser aquele que cura todos os nossos males. Para isso, nós precisamos ter uma vida de oração persistente, consistente, perseverante. Nós não podemos desistir diante das primeiras dificuldades. E sabe que é isso que acontece muitas das vezes. Muitas das vezes em nosso caminhar, na medida que nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos passando por certas provações, nós vamos sendo testados. Jesus no Evangelho, ele testa aquela mulher. Será que ela tem fé mesmo? Eu vou ignorá-la um pouco e vamos ver se ela desiste. Mas ela não desistiu. E às vezes Jesus faz assim conosco também. Às vezes Jesus, ele se silencia diante dos nossos pedidos. E diante desse silêncio de Deus, diante desse silêncio de Jesus, não há dor maior para nós. É horrível este silêncio. Porém, ali está uma oportunidade de nós darmos testemunhos do nosso amor a Deus, que mesmo no silêncio, nós precisamos nos manter perseverantes. Esse é o grande segredo da nossa caminhada de fé, a perseverança. Nós precisamos ter uma vida de oração contínua, perseverante, cada vez mais forte, cada vez mais madura, conscientes de que tudo tem o tempo de Deus. Que nem sempre aquilo que nós vamos pedir será atendido no momento em que nós desejamos. Afinal de contas, nós não sabemos aquilo que é melhor para nós em muitos momentos. Nós precisamos confiar neste Deus que tudo providencia. Nós precisamos confiar na providência de Deus, de um Deus que sempre chega na hora certa, de um Deus que não faz distinção de pessoas, como ele deixa muito claro no Evangelho. Mas o critério que faz com que nós atraiamos a misericórdia de Deus até nós é verdadeiramente esta crença, essa fé nesse poder transformador que Jesus tem em nossa vida. Nós precisamos confiar na Tua providência e assim o milagre acontecerá. Jesus é aquele que espera em muitos momentos que nós testemunhemos a nossa fé. E a grande pergunta que fica para nós hoje é: será que nós estamos dando testemunho verdadeiro desta fé em Jesus Cristo? Será que nós estamos acreditando de fato em tudo que Jesus pode realizar em nossa vida? Será que diante dos momentos mais difíceis que nós enfrentamos, será que nós estamos sempre em oração, confiantes de que no tempo certo as coisas vão melhorar? Ou será que nós estamos desanimando? Ou será que nós estamos diminuindo a nossa intensidade de amor a Deus? Na medida em que nós vamos percebendo que as coisas não vão dando muito certo na nossa vida, qual tem sido a nossa reação? Nós redobramos a nossa energia, nós redobramos as nossas orações, nós colocamos os nossos joelhos no chão e começamos a rezar, a pedir a força ao Espírito Santo, ou nós desistimos da caminhada? Ou nós vamos procurar auxílio em outros lugares que não em Cristo?
Essa é a reflexão que nós precisamos fazer. A mulher cananeia, a mulher que era pagã, que não professava uma fé em Deus, é claro que naquele momento ela acreditou em Jesus e isso foi suficiente para que Jesus pudesse operar um milagre na vida dela. Com certeza, as Escrituras não falam, mas essa mulher pagã deve ter se convertido, ela deve ter encontrado ali em Jesus uma razão para a sua existência. E assim acontece com cada um de nós também. A cada testemunho de fé que nós damos neste mundo, nós vamos sendo agraciados pela sabedoria, pelas virtudes, pelos dons do Espírito Santo. Deus vai dando a cada um de nós o consolo necessário na medida em que nós passamos pelas nossas dificuldades sem reclamar, passamos pelas nossas dificuldades em oração. Numa oração, repito, perseverante, numa oração que não desiste daquilo que objetiva, respeitando sempre a vontade de Deus, respeitando sempre que muitas das vezes talvez aquilo que pedimos não podemos alcançar no momento em que queremos, mas isso não significa que Deus não está por nós, que Deus não está olhando para as nossas necessidades. E é claro que esta oração, se for feita com humildade, com sinceridade e se ela realmente for importante para o nosso processo de santidade e salvação, Deus há de nos conceder. Isso, obviamente, a cada testemunho de fé que nós damos no mundo. Amém? Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, que essa palavra possa cair no coração de cada um de nós e produzir os frutos que Deus espera. Muito obrigado por essa partilha, pela companhia nesse momento de reflexão. Se essa palavra foi de alguma maneira importante para você, te deixou um bom recado, peço que deixe aí o seu comentário, deixe aí o seu amém, para que assim a plataforma possa impulsionar a outras pessoas. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus, este Evangelho que é sempre luz para o nosso caminho.